Muito bem. Queridos, antes da gente participar da ceia, eu quero compartilhar, conversar com os irmãos sobre algumas coisas. Quero falar com os irmãos hoje de manhã sobre ídolos do coração. Ídolos do coração. Nosso coração é um lugar que foi... Pode deixar baixinho, irmãos, por favor. Nosso coração é um lugar que foi criado para ser habitado por Deus, para ser cheio, preenchido por Deus, né? Mas essa casa, ela tem acho que uma tentação, uma atração de ser preenchido por outras coisas, né? É tipo esses prédios, né? Minha Casa Minha Vida. O pessoal só vive invadindo, né? A gente vê, tem construções ali para o lado do Novo Oriente, alguma coisa assim, a gente vai passando, a coisa mais horrível do mundo. As casas são feitas para ficar bonitinha, prontinha, tudo certinho, mas o pessoal não tem paciência, eu sei lá como é que é, e quando está na 80% da construção, vão lá, invade e picha, e a coisa fica... A casa fica parecido com aquele que habita a casa, né? É incrível. Quem está dentro da casa transparece para fora. Parece uma ilustração, porque é muito assim que acontece com a gente. O que o nosso corpo exterioriza é muito daquilo que está dentro de nós, né? Existe uma relação entre aquilo que nós somos visualmente com aquilo que está plantado no coração. Então, assim, existem coisas que a gente fala com a boca, mas o coração desmente, né? E aí a gente fica brincando de mentira, a gente acha que está enganando os outros, que a gente está se enganando, e é tudo mentira, porque me parece que de espírito para espírito é impossível mentir. Então, assim, a gente não se comunica só com o corpo, só com o que fala, existe uma comunicação de espírito para espírito. Eu não sei se você já teve uma impressão de estar num lugar e alguém te vigiando. Né? Não estou falando do governo, não, que agora o governo botou câmera e tudo quanto é canto para ver o que você está fazendo, né? Outro dia eu estava no trânsito, aí parei no semáforo, o semáforo estava vermelho, eu olhei no sinal, aí o flanelinha, ei, tem uma câmera ali, ó, tem uma câmera ali. Eu digo, é sério, cara, tem uma câmera ali? Eu não sei se pode, mas o carro está parado, eu não sei se pode, mesmo assim, mas eu mexi. Aí tem uma câmera ali. Então, assim, a gente está hoje Big Brother, e tudo que a gente passa tem Big Brother. Mas eu não estou falando dessa situação. Tem vezes que você está num determinado lugar, não é que tenha câmera, mas você se percebe que está sendo vigiado por alguém, olhado por alguém, você se vira e tem um incômodo, e você diz, de onde que vem esse incômodo, né? E eu sei que o pessoal fala de sexto sentido e tudo, mas eu entendo que nós somos espírito, e o espírito ele transcende a matéria, ele transcende o óbvio, ele transcende... Por exemplo, o meu querido sobrinho e Carlinha participaram de um curso recentemente, e o preletor, o cara que estava ministrando, estava falando sobre contratação de pessoas, contratar pessoas. E um grande empresário aqui do Brasil, esse cara levou alguém para esse cara contratar. Quando o cara pôs os olhos em cima da criatura, disse, eu não quero. Mas o cara tinha todas as qualificações, o cara era muito top nas qualificações dele, mas o indivíduo, o empresário, olhou para ele e disse, eu não quero. Baseado em quê? Se eu tenho as qualificações. É exatamente aí que distingue uma pessoa de outra. Ele tem percepções que transcendem o que os olhos veem. E isso não engana, irmão. Você sabe aquela coisa que a menina traz o namorado para casa? Mamãe, quero namorar com esse menino. Não. Mamãe, você não sabe nem quem é o menino, mamãe? Não. Como é que ela sabe? Ela sabe. Ela sabe. E pastor também tem essas marmotas, viu? Ele sabe. Então, você é besta se você desconsidera o que a mamãe está pressentindo dentro dela,
o que o pastor está pressentindo a seu respeito. Essa que é. Então vai em paz, né? Vai em paz e desfruta da tua bênção. Mas o que eu estou lhe falando é que existem percepções que são maiores do que aquelas percepções óbvias, né? São percepções do Espírito. Então, assim, a gente pode mentir, mas pessoas que são um pouquinho mais afinadas no Espírito, elas dificilmente são enganadas, porque elas percebem além daquilo que é aparente, né? Você observa que Jesus muitas vezes dizia assim, e Jesus percebendo o que eles arrazoavam no coração, disse, como assim? Né? Por exemplo, o Nicodemos chega, bom mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for... Ele deve ter passado uma semana decorando aquilo. Quando eu chegar diante de Jesus, usarei de eloquência e dir-lhe-ei, mestre, né? Eu vou falar com as técnicas que eu aprendi lá no farisaísmo, e de convencimento. E quando o cara começou, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Porque ninguém faz o que tu fazes se Deus não for com ele. Ele esperava que nessa hora, com tanta eloquência, Jesus, yes, aplauda Pedro, aplaude Pedro. Jesus olhou para o Nicodemos e disse, ô abestado, se tu não nascer de novo, tu está ferrado. Né? A tradução moderna de Maracanã é assim. Se tivesse uma frasezinha da Branca, se fosse a Branca traduzida, ela dizia, né, chapa? Né, né chapa? Hein? Eu disse que a Branca vai abrir uma igreja ali no Planalto Benjamin, vai dar certo. Gostei, Branquinha, você foi... Isso aí, minha irmã, está certíssimo. É isso. Amém, Jesus. Ela está desenvolvendo uma técnica, né? O pessoal não entende, né, Branca, do que Deus está produzindo, poxa vida. Pois é, chapa. Então, assim, queridos, a gente manifesta por fora aquilo que nós somos por dentro. Não tem como enganar, né? Não tem como mentir. Então, assim, existem ídolos que a gente carrega no coração e a gente precisa ter consciência desses ídolos, porque o coração foi um lugar, uma casa, minha vida, que Deus preparou para ele morar. Né? Minha casa, minha vida. Ele olha para você e diz assim, você é minha casa, minha vida. Não é o projeto do governo federal que o pessoal invade, né? Não é. Mas deixa eu te contar que os ídolos o tempo todo ficam querendo penetrar nessa casa e tomar o espaço de Deus, o lugar de Deus. E tem um detalhe nessa relação, que é assim, nós temos a casa tem uma certa autonomia. Olha que coisa maluca. A casa, ela diz, eu deixo você entrar. Não, você eu não deixo, não. A pessoa que casa doida, esse projeto Minha Casa Minha Vida de Deus, é diferente, né? Por exemplo, só entra nela quem ela deixa. Ela tem vida própria, essa casa, não é? Mas, vez ou outra, a casa Minha Vida diz assim, bom, essa casa é de Deus. Mas, entra aí. Fica escondidinho ali no cantinho da parede, né? A casa, ela tem uma vida própria que ela consegue deixar com que algumas coisas entrem. E essas coisas que vão entrando são chamadas de idolatria. E aí a gente ganha, nesses tempos modernos, a gente ganha outros nomes para as idolatrias. Né? A gente chama de vício, a gente chama de compulsão. Que água diferente essa água aqui. Tem mistério aqui. Quem foi que orou por essa água? Jesus transformou água em vinho, aqui foi água em água de coco. Rapaz, é bom essa aqui, viu? Eu gostei disso aqui. O gosto é diferente. Muito bem. Onde é que nós estamos aqui? A água de coco encheu aqui. Isso, obrigado, Felipe. É nós, estamos juntos. Então, na modernidade, a gente trocou os nomes. A Bíblia chama de idolatria, é simples.
Não, é porque eu sou dependente químico, né? Sou dependente químico. Não, sou tarado mesmo, eu sou tarado. Esse é meu negócio e tal. Então as pessoas vão trocando os nomes das coisas e então aquilo se torna agora uma vítima, se torna um coitado, se torna uma vítima do sistema, uma vítima do mundo, uma vítima de tudo, não é? A Bíblia ela chama de idolatria. Não é, chama de idolatria, chama de pecado, chama dessas coisas. Então foi assim desde o princípio. No nosso tempo moderno a gente troca os nomes, mas Deus chama de idolatria. O que aconteceu na verdade foi que aquilo foi aberto um espaço dentro da casa que era de Deus, e ele passou a habitar junto ali. E o que é que vai acontecer? Essa idolatria que eu abri espaço, ela vai tomando gradativamente o lugar de Deus ali. E aí é onde começam os destroços na vida. Ok? Então veja, uma das coisas mais difíceis que eu acho é essa expressão, um coração inteiro. Preste atenção, coração inteiro. A gente fala assim, o que a gente tem que fazer para ser um bom crente, vamos dizer assim. A gente precisa de oração. Ninguém discute isso, é ou não é? A gente ser um bom crente, a gente precisa ter uma prática, um hábito, enfim, de oração. Uma disciplina, né? De oração. O meu corpo, o João Vitor estava dizendo, eu estava trabalhando aqui na loja, o João Vitor passou e disse, pastor, tem um problema com os machos da igreja. Qual é? Pastor, eles não gostam de orar, não. Eu disse, e nem eu. E nem eu. Pastor, mas a gente vai jogar bola, vamos tudinho, pastor. Eu digo, pronto, então faz lá a oração lá antes de jogar a bola. Vaza, é o seguinte, vocês não gostam de orar lá na igreja, mas aqui é ótimo orar, né? Céu aberto, Deus sei o quê. Ora lá com o povo. Aí você disse, por que você não gosta de orar? Porque a oração, é ótimo você orar quando suas emoções, quando o seu desejo, quando o seu espírito se move, quando há um peso de oração, quando há uma glória para... Oh, meu Deus do céu! Você passa 2 horas, 3 horas à noite, é bênção. E quando não está aí? Quando não tem? Aí você faz o quê? Não, vou esperar. Quando vier de novo esse negócio, aí eu oro de novo. Não é assim que funciona. Então, é igual o cara que disse assim, o filho chegou para o pai e disse, pai, eu detesto estudar. E o pai disse, pois eu também. Disse, então estamos juntos, é nós. Aí disse que o pai pegou o menino, foi para o roçado, deu uma enxada para ele e pegou outra. E começaram lá a limpar o dia todo. E o pai tinha colocado o livro no final. Aí quando o menino estava terminando lá o dia de limpar, olhou para a enxada, olhou para o livro e disse, pai, eu acho que eu gosto de estudar, pai, eu acho que é melhor. Eu disse, meu filho, pois é, faça como o papai, né? Papai realmente não gostou de estudar, não foi isso aqui que sobrou para mim. Aí disse, não, pai, eu acho que eu amo estudar agora realmente. Né? Então a gente tem que fazer muitas vezes essa escolha. Quer dizer, se você quer colher bons resultados, você tem que ter bons hábitos. Tem uma frase que o Davizão disse que eu acho perfeita. Ele disse assim, me diga quais são os seus hábitos, ou sua rotina, né? Me diga quais são suas rotinas e eu vou dizer o tanto do seu sucesso, o tanto da sua prosperidade, onde você vai chegar. É só você me dizer como é a sua rotina. Então, é simples assim, você compreende? As coisas, eu tenho uma indignação por pessoas que querem que as coisas na vida aconteçam como um passe de mágica. E tem pessoas, ontem eu fui visitar alguém, e lá ela chegou e disse, eu vou trazer a pastora aqui para ela orar pelo meu irmão, que tem problema com alcoolismo. Aí eu digo, mas por que você vai fazer isso? Aí disse, porque eu acho que a pastora tem oração forte. Aí eu digo, rapaz, o pessoal está pensando que é assim, entende? Você chega, não, vamos pegar aqui a varinha de condão, aí, pum, aconteceu. Né? Acha que tudo é mágico. Não é mágico, querido. Existe um processo, existe um hábito, existe uma... Não é. Então, de repente, a pessoa diz, eu quero prosperar, vou lá receber uma oração da prosperidade, e vai prosperar. Não vai não, irmão. Para prosperar exige estudo, para prosperar exige qualificação, para prosperar exige que você seja verdadeiro, para prosperar exige que você tenha um produto, entregue o produto que você prometeu. Se tem defeito, você corrige. Existe um trabalho para prosperar.
Não é assim que funciona. Não, mas se eu receber a oração, tudo vai acontecer. Não é, não é assim que acontece. Não, se eu receber Jesus, eu vou para o céu. Existe um caminho. Então, a pessoa, não, vou a Jesus, está certo, vir a Jesus é o primeiro passo. E o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. O caminho você não faz ele num dia, você vai um passo após outro, um dia após outro, vencendo todos os dias, perseverando. A Bíblia fala, aquele que persevera até o fim, esse é salvo. Então existe o vir a Jesus e existe um processo. Eu não posso abrir mão do processo, tudo na vida tem processo. Se você quer aprender a ler, tem um processo. Se você quer aprender a dirigir, tem um processo. Se você quer perder peso, tem um processo. Tudo tem processo. Não, mas eu não quero pagar o preço. Então fica de boa. Permanece como você está. Me diga a sua rotina, eu vou dizer o tamanho do seu sucesso. Simples assim. Pode botar aí um Rzinho, Davi, nesse negócio aí que é bom, viu? Minha frase. Registra esse negócio. Me diga a sua rotina, que eu vou te dizer o tamanho do seu sucesso, onde é que você vai chegar, como é que vai ser as coisas. Vocês estão comigo? Muito bem. Então, queridos, qual é a dificuldade que nós temos? É nós termos o coração por inteiro. Então a gente sabe que para ser um bom crente a gente precisa orar. Fato. A gente sabe que para ser um bom crente tem que ter relação com a Bíblia. Fato. Não, eu não tenho relação com a Bíblia. Quantos versículos decorados você sabe? Né? E aí a gente vai saber como é que está a nossa rotina. No que se refere a alimentar o nosso espírito. Me diga a sua rotina, eu digo onde você vai chegar. Né? Então, por exemplo, uma coisa que me ocorreu essa semana. A Bíblia diz assim, habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Não é assim? Então, é regra. As palavras de Cristo têm que habitar em mim, ricamente. Aí tem um outro texto que diz, falando entre vós, com salmos, hinos e cantos espirituais. Ok? Habitar ricamente e falando entre vós. E tem o Salmo 1 que diz, bem-aventurado é o homem, feliz é o homem, próspero é o homem que achou prazer na lei do Senhor. Olha só a junção desses textos. Habite ricamente a palavra, fale entre vós a palavra, encontre prazer na palavra. Aí eu fico perguntando o seguinte, quando nós estamos cheios da palavra de Cristo, e nós encontramos prazer na sua palavra, e dois crentes se encontram, é igual cachorro brigando. Para separar, meu amigo. E sobre o que eles estão falando? Pode ter certeza. A palavra está faiscando feito fogo. É como se eles fossem dois facão na noite escura. Um batendo no outro, e tá, aquela coisa, e fogo faiscando. Palavra, 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 palavra. Eu fico perguntando, quantos de nós, quando se encontra, fala entre si das coisas eternas? Mas fala por quê? Porque o coração está cheio das palavras de Cristo. Fala por quê? Porque o seu coração achou prazer na lei do Senhor. E a Bíblia diz que esse homem é o que prospera. Vocês estão comigo? Esse homem é o que prospera. Eu conheci poucas pessoas ao longo dessa minha história que tinha essa característica. Poucas pessoas. Poucas pessoas. Eu fui pregar aqui numa igreja em Fortaleza, no final da pregação, a irmã chegou para mim e disse assim, pastor, me diga uma coisa, como que a gente faz para se relacionar assim com a Bíblia? Ela estava dizendo, como é que a gente faz para amar a palavra? Irmãos, olha a sede dela. Eu conheço essa irmã, e pela pergunta dela, se eu não a conhecesse, eu já sabia que ela era sedenta de Deus, porque só sedento faz essa pergunta. Mas conhecendo ela, eu sei que ela já é sedenta pela palavra. Ela ama a palavra, você compreende? Mas ela me perguntou, me ensina como que a gente faz para amar a palavra e se relacionar com a palavra desse jeito. Então eu tive alguns amigos ao longo da minha história que a gente, quando se reúne, assim, é como se não dá para terminar de falar da palavra. Teve uma situação que eu fui visitar um desses amigos e a pobre da mulher, desculpa a expressão pobre, é só a mulher. Né? A mulher.
pode esquecer, não existe mulher, né? A bichinha ficou lá, o marido não vai ter naquela noite e tal. Então a gente saiu, fez algumas compras de mercantil e tal, e conversando, da hora que chegou, e conversando sobre a palavra, e entrou pela noite, e chegou de madrugada, às 5 da manhã, foi que a gente foi perceber no relógio, que já era 5 da manhã, e o sono já fazia assim, aquela coisa toda. Queridos, nós não oramos, era só ele compartilhando o que Deus havia compartilhado com ele na palavra, e eu compartilhando o que Deus havia compartilhado, falando entre vós, compreende? O que o coração está cheio das palavras de Cristo, falando entre vós, um edificando ao outro. Meu amigo, a noite inteira. É como se, eu chamo de vigília da palavra. Não é uma vigília de oração, é uma vigília de palavra. Coração tão cheio da palavra, coisa tão magnífica. E é impressionante como você sai tão edificado daquele tipo de conversa. Então a gente sabe que para ser um crente bom, a gente precisa de oração e a gente precisa de um relacionamento com a palavra, né? Habitando ricamente em vós as palavras, falando entre vós as palavras. Então o meu sonho é que quando os irmãos se encontrem, vocês estejam tão cheios da palavra que vocês não consigam falar da vida alheia. Vocês não consigam falar da crise do país, vocês não consigam falar, oh, como está difícil, está ruim, está quente, não está? Olha o mormaço, vixe, choveu, vixe, deu lama, ó, vixe, não choveu, vixe, vai ter... Ou seja, nunca está bom. Se choveu, tem lama, se não choveu, vai ter racionamento de água, não vai ter fruta, não vai ter verdura, vai aumentar os preços, e o salário não vai dar, meu Deus do céu, esse dinheiro que eu ganho. Ou seja, é reclamação de tudo. Mas se está cheio da palavra, o que vai sair dela, e a Bíblia fala, nós vamos comer daquilo que falamos, daquilo que sai da nossa boca é o que vamos nos alimentar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Mas se eu não guardei a palavra, o coração com a palavra, meu coração está desprotegido, então tudo entra, os ídolos entram, né? E Deus não vai ter centralidade, Ele vai ter qualquer espaço, menos a centralidade. Vocês compreendem como é terrível? Então, para ser um bom crente, a gente sabe que precisa da oração, a gente sabe que precisa da palavra, a gente sabe que precisa ser zeloso com as coisas de Deus, a gente sabe. Irmão, você sabia que ser zeloso pelas coisas de Deus é uma condição fundamental para a gente ser crente? A Bíblia diz, no zelo, não seja preguiçoso. Veja bem, no zelo, não seja preguiçoso, não seja remisso, servindo o Senhor. Mas o que é que ele diz? Seja fervoroso no seu espírito. Então veja que o zelo é uma condição, não dá para servir o Senhor sem zelo. Eu não sei se vocês aqui já tiveram uma diarista na sua casa ou uma pessoa que lhe ajude em casa. Ou sei lá, em qualquer outra atividade, costura, ou sei lá o que você faça. Você já trabalhou com uma pessoa que não tem zelo? Como é que você se relaciona com aquela pessoa? Uma pessoa que não tem zelo. Uma pessoa que não é zelosa, não é caprichosa no que faz. Você quer essa pessoa trabalhando com você? Provavelmente não. Porque dá a impressão de que aquela pessoa não é comprometida, não é envolvida, ela não envolve o coração no que faz, ela é relaxada, não fica perfeito, sempre tem que fazer um retoque, um acabamento, uma melhoria, porque aquilo não ficou bom. Pergunta, você quer essa pessoa para trabalhar para você? É melhor dar essa pessoa para a concorrência, porque ela vai quebrar. Dá para o teu inimigo, tipo assim, não, vai trabalhar ali com o meu inimigo, porque eu estou querendo minar as colunas da vida, vai trabalhar para ele, não fica trabalhando para mim não, que não vai funcionar. A gente não quer pessoas que não sejam zelosas no serviço, não é verdade? Pois bem, uma das condições para servir o Senhor é que a gente seja zeloso naquilo que faz, para que faça bem feito. Tudo que vier à tua mão, faça com perfeição. Irmãos, isso é o segredo, irmãos. Isso é um segredo de pessoas como profissional, de pessoas como ser humano, como dona de casa, como tudo que você faz. Seja zeloso no que você faz. Não queira ser meia boca, queira ser excelente. Então, no serviço a Deus não é diferente. Se eu quero ser um bom crente, eu preciso de oração, eu preciso de palavra, e eu preciso ser zeloso no serviço ao Senhor. Amém? Agora vem uma quarta característica que, ao meu entender, é a principal, que é ter coração inteiro.
E aí é onde muitos de nós somos pegos, porque a gente não se doa completamente para o Senhor, nosso coração não é completamente dele. O que significa dizer que muitas coisas na vida estão roubando o nosso coração do Senhor. Eu não sei se você consegue entender isso aqui que eu estou falando. Mas é uma questão que é pessoal, eu percebo isso em mim, é uma briga. O mundo, durante toda a nossa vida, nós aprendemos assim, o que é o mundo? A Bíblia diz assim, o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, não é assim? O que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é muito grave, gente, essa declaração é muito grave. Você sabe por que Jesus foi tentado? Por que Jesus foi tentado? Jesus precisaria ser tentado? É porque é exatamente na tentação que o nosso coração é localizado. É exatamente na tentação. Sem ser tentado, nosso coração não é localizado. Na tentação, Deus sabe exatamente onde estamos. Quando Deus chega para Adão e pergunta, Adão, onde você está? O que tinha acontecido com Adão? Ele foi tentado. Deus sabia onde Adão estava. Mas quando Deus o procurou, ele não estava onde Deus já havia deixado. Ele havia sido deslocado. E Deus disse, o que aconteceu contigo? Então, a tentação localiza onde o nosso coração está. Jesus foi tentado. E por que aqui Jesus é tentado? Porque o mundo precisa ser removido. O coração inteiro precisa aparecer. Na tentação, o ouro é refinado e as impurezas retiradas. Percebe? Então, o nosso coração é uma briga por quem vai dominá-lo. Porque aquilo que dominar o nosso coração é o nosso Senhor. Vocês estão comigo? Pastor, por que tu está falando essas coisas todas, né? Estou lhe dizendo que a coisa mais difícil para nós é ter um coração inteiro. Se nós não temos um coração inteiro, significa dizer que tem ídolos dentro. Talvez para você entender melhor isso aqui que eu estou lhe falando, vamos imaginar que você tem uma namorada. Não vou nem imaginar a figura de uma pessoa casada, né? Porque fica feio. Mas acontece com casados, do mesmo jeito que acontece com o namorado também. De repente começa a surgir uma pessoa, se levantar uma pessoa que chama a sua atenção e você começa a desenvolver qualquer tipo de relação que não deveria com aquela pessoa. Né? O que acontece aqui? Aquele namoro vai ficar balançado. Aquele casamento vai começar a entrar em crise. Por quê? Porque uma pessoa estranha, um ídolo, está entrando. Onde uma pessoa já é dono daquele território. Você compreende? Aquele coração, falando no sentido homem e mulher, é a mesma relação entre Deus e nós. Aquele coração já está tomado por alguém. Aquele coração é de alguém. Mas essa casa tem vida própria e ela começa então a flertar com uma outra pessoa. E o que acontece então? O ídolo começa a entrar e o relacionamento começa a fraquejar, a balançar, ter estruturas, né? Aquela coisa toda. Beleza? Você compreende? Então isso que é a idolatria chegando, o coração já não é mais inteiro. Percebe o que eu digo? Como é difícil o coração inteiro. Na relação com Deus é a mesma coisa. Por que a gente começa a fraquejar nas coisas de Deus? Porque um ídolo entrou. Ninguém fraqueja nas coisas de Deus se um ídolo não entrou. Por isso que o convite de Deus em Apocalipse é: lembra-te onde caíste e retorna. Ou seja, derrube os postes ídolos. Derrube as estruturas que foram levantadas. Queime os sacrifícios que você ofereceu. Para quê? Para que o seu coração fique inteiro. Dessa idolatria é que começa a surgir os vícios. Dessa idolatria é que começa a surgir as doenças emocionais. Dessa idolatria é que começa a surgir as pobrezas da humanidade. Percebe? Porque um ídolo entrou e Deus perdeu a prioridade. Então veja, nós precisamos ter um coração por inteiro na nossa relação com Deus. Deixa eu ler com você
Romanos capítulo 1. Deixa eu lhe dizer que os vícios na vida de uma pessoa, ela não surge da noite para o dia. Alô? Alô, motor? Vocês estão comigo? O vício na vida de uma pessoa não acontece da noite para o dia. Gente, veja como é curioso. Tantas pessoas. Eu já perdi seu coração já? Você já deixou um ídolo entrar aí? Tá chata a nossa conversa? Te interessa isso aqui? Isso que eu estou te falando é alicerce para a sua vida. Namoro, casamento, profissão, relacionamento com pessoas, tudo está nesse núcleo que eu estou falando para você. Ídolos do coração. Aqui começa a destruição. Porque Deus estabeleceu o coração humano para ele sentar, para o trono dele estar lá. Esse é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus acima. O resto é resto. Ele está centrado no coração, então as outras coisas vão tomando os seus devidos lugares. Vocês já viram aquela ilustração que as professoras, acho que as professoras fazem para as crianças, que é tipo assim, ela pega um vidro, coloca pedra dentro, quando chega na tampa, pergunta para as crianças, encheu? E as crianças dizem, sim. Aí a professora pega areia, aí coloca dentro do vidro que já está cheio de pedra. E aí começa a entrar areia, entra areia, entra areia, entra areia, entra areia. E a professora pergunta, está cheio? As crianças, agora eu não sei mais, né? Porque nesse instante estava cheio, agora coube desse tanto de areia. Aí a professora vem com água e vai enchendo de água até que fica cheio, não é? Qual é a lição que a gente tira disso? Se você coloca o que é maior primeiro, as outras coisas se acomodam. Mas se ele tivesse colocado primeiro a areia para depois a pedra, entrava? Não. Porque a areia tomou o lugar daquilo que era grande. Então, o primeiro, o que a gente faz na vida? Coloca aquilo que é primeiro. E o que é primeiro? Amarás o Senhor teu Deus acima. Isso é prioridade. O que é o ídolo? A areia. O que é o ídolo? A água. Tudo que não é a pedra é ídolo. Se aquilo vier primeiro, Deus não entra, Deus não se estabelece. Então esse é o nosso principal desafio, queridos. Então veja, por exemplo, eu vi uma irmã falando sobre vícios sexuais. Ela trata de pessoas com vários problemas, né? E um deles é vício sexual. Ela estava citando um caso de um paciente que ela havia recebido. Esse garoto tinha compulsão sexual, já era acompanhado por um psiquiatra, já era medicado, e nessas condições o garoto ainda se masturbava 25 vezes por dia. Aí você imagina a situação. Diz que ele não usava roupas claras, porque suas partes íntimas sangravam, era carne viva. E veio para essa irmã começar o processo. Glória a Deus, essa irmã é de Deus. E ela começa pelo alicerce certo, vamos começar pela pedra grande. O seu problema é um problema de idolatria. Vai falar isso para um psicólogo, psiquiatra. Quê? Idolatria. Seu problema é um problema de quem governa o seu coração. Quê? É isso. Seu problema está na base. Escute o que eu estou lhe falando. Hoje, milhares de igrejas estão se secularizando
usando coach como ferramenta, usando inteligência emocional como ferramenta, e eu te digo, isso é um tiro no pé. Porque nesse sentido eu não preciso de Jesus, eu não preciso de Deus, eu mesmo me resolvo. Para você fazer filho, você precisa de uma mulher. Não dá para fazer sozinho. Isso não vai mudar? Nunca. Para você gerar, você precisa de relacionamento com Deus. Sem Ele não dá para gerar. Não, deixa que eu me viro, isso é masturbação. É só você usar as técnicas de neurolinguística e você vai resolver seus problemas. Então eu não preciso de Jesus, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso da palavra, eu não preciso de obediência, não preciso de nada disso não, tira tudo isso, porque eu mesmo me resolvo. Está errado. Irmãos, eu não posso vir na igreja e encontrar um coach, eu tenho que vir na igreja e encontrar um pastor. Vocês estão comigo? É um pastor. E o pastor, o fundamento dele é a palavra, não muda, é de geração em geração e para sempre. Os sofismas vêm e passam. As sabedorias humanas vêm e passam. O que Deus disse é o que Ele disse. O que é pecado, o que é idolatria. O que Jesus fez foi remir o homem da sua condição de pecado. Se não houver arrependimento, não tem mudança. Use a técnica da inteligência emocional e você ficará bom por alguns instantes, mas não resolveu o problema, você continua perdido e sem Deus. Por que eu estou falando isso? Porque a gente vem à igreja, mas a gente não vigia o coração. Ídolos entram dentro da igreja e Deus não é o Senhor. E por causa disso eu não sou livre das minhas compulsões. Então o tratamento daquela irmã com relação ao rapaz dependente sexual foi confrontar a idolatria do seu coração. O seu problema não é sexo. O seu problema é a sua relação com o Senhor. Você passou a ser amante dos prazeres, mais do que amante de Deus. Você passou a ser amante de si próprio, menos que dele. E o resultado disso é que você se amarrou, se aprisionou nas suas próprias paixões e idolatrias, porque amou mais a si mesmo, mais aos seus prazeres, mais ao seu estômago do que Deus. Veja só o que está escrito em Romanos capítulo 1. Estou terminando, irmãos. Pois do céu é revelada a ira de Deus. Sim, irmãos, a irmã de quem eu estou falando é Andréa Vargas. Você pode ver esse vídeo que eu estou falando no Jesus Cup. Maravilhoso esse vídeo que o Douglas Gonçalves gravou com ela, perfeito, espetacular. E ela lança exatamente esses fundamentos sobre a idolatria do coração. E por causa dessas idolatrias que eu assumo no coração, é que os vícios e as compulsões se estabelecem. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18. Do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto Deus, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles são indesculpáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes nas suas especulações se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se estultos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e quadrúpedes e répteis, e por isso Deus os entregou às paixões dos seus corações. Vamos dizer junto? Por causa disso. Versículo 24. Deus os entregou às suas paixões. Vocês estão, veja bem o que Paulo está dizendo. Qual é a situação aqui? Ele está dizendo, os homens tiveram conhecimento de Deus, porém, amaram mais a criatura do que o Criador. Amaram mais a coisa criada do que aquele que criou. Qual foi a segunda coisa que eles fizeram? Trocaram a verdade de Deus pela mentira.
Ok? Veja, quando estas coisas aconteceram, o texto está dizendo, então Deus os entregou às suas próprias paixões. Percebe isso? O que é isso? É o que hoje a gente chama de compulsões e vícios. Por que isso aconteceu? Tiveram conhecimento de Deus, porém não o adoraram. Mas o que é que fizeram? Preferiram amar a criatura. Preferiram amar as suas próprias paixões e seus prazeres e rejeitaram Deus. Por causa disso foram entregues. Vocês estão compreendendo? Então, quando eu abro o meu coração para que estas outras coisas entrem, eu estou deixando que Deus, eu estou dizendo, Deus, não quero o Senhor no centro da minha vida. Eu prefiro os meus prazeres e minhas paixões, então eu vou viver assim. E Deus diz, então está feito. Siga o seu coração. Deus os entregou. E aí depois a gente vai colher os frutos daquilo que a gente está plantando. Eu estou falando sobre o perigo da idolatria do coração. Nós, como evangélicos, nós dizemos com todo orgulho que nós somos melhores do que os católicos, porque nós não temos imagens. Não é verdade? Talvez as nossas imagens sejam mais danosas do que aquelas imagens de pedra, porque eles são do coração. Eles são invisíveis. É uma percepção que o Espírito e Deus percebe. Quem está fora, talvez não veja, mas dentro está estabelecido. E talvez essa seja a pior, a mais cruel, a mais devastadora idolatria. É aquela que acontece por dentro. Então, em João capítulo 15, Jesus vai explicar sobre a videira, e ele vai dizer uma coisa muito simples. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Toda vara que estiver em mim, essa dá fruto, e a que não dá fruto, ele corta. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como a vara de si mesmo não pode produzir frutos, se não permanecer na videira, assim também, se vocês não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem permanece em mim, quem não permanece em mim é lançado fora como a vara e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, vos será feito. Nisto será glorificado meu Pai, porque vocês vão dar muitos frutos. Qual é a condição para produzir frutos? É permanecer na palavra. Estão comigo? Permanecer na palavra. Uma coisa que nós vamos aprender é que você é incapaz de produzir a sua própria santidade. Como é que a santidade é produzida? Como é que os meus vícios e as minhas compulsões e as minhas carnalidades são combatidas? Elas são combatidas se você permanecendo fiel à palavra. Esse é o caminho que o Senhor estabeleceu. E o que é o que vai acontecer disso? Ele fala, vocês estão limpos pela palavra. Então, quando eu permaneço na palavra, a marreta de Deus está esmiuçando as colunas mentirosas que foram estabelecidas no meu coração e me amarraram. Porque o Senhor disse que eu fui amarrado nas minhas compulsões quando? Quando você trocou a verdade pela mentira. Uma coisa que eu vejo linda, que Jesus ensina para nós é, quando o Espírito da verdade vier, Ele vos ensinará. Olhe bem, olhe bem. O que eu estou aprendendo com isso? Que a verdade que eu troquei pela mentira eram verdades que o Espírito ministrava. Eram verdades que o Espírito estabelecia. Mas em algum momento eu julguei que a mentira era melhor. Meu Deus do céu. Está quieta, macho. Eu esqueci dele. Acabou-se o tempo. Cadê? Vem cá, ceia. Pode ser. Tudo bom? Vocês estão comigo, queridos? Então veja, como é que eu fico livre dos meus ídolos, do meu coração? Como é que eu me torno livre? Nós não podemos nos admitir, queridos, ser escravos do pecado. O Evangelho tem um fundamento muito forte.
Primeira coisa que a gente precisa é se estabelecer. Irmão, eu estou fazendo uma reforma lá, eu só falo de base e coluna agora. O pilar. Eu estou cavando um negócio medonho lá, enchendo de concreto, só falo disso agora. O Evangelho é a sua base, onde a coluna da sua vida é estabelecida e você não afunda. Você está firme. E qual é a verdade fundamental do Evangelho? Jesus é Deus e Jesus é 100% Deus, Jesus é 100% homem. Jesus nasceu de uma virgem. Nosso Evangelho começa de uma loucura, de uma improbabilidade. O Filho de Deus não podia ser qualquer um, tinha que ser único, singular, distinto. O único que nasceu de uma virgem. Porque é gerado pelo Espírito. Então veja, o Evangelho começou dessa loucura. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E o principado estará sobre os seus ombros. O Evangelho começou aí. 100% Deus, 100% homem. Esse Evangelho levou Jesus à cruz. E lá ele morreu por todos os homens. Para que todo aquele que entendesse que era pecador e que precisava de um Salvador viesse a ele e recebesse dele remissão dos seus pecados. Nesse instante, Jesus entrou, trocou o coração de pecado e colocou um coração de filho. Coração duro por um coração sensível que ouve a Deus. Nesse instante, Deus veio, colocou um selo e disse: essa propriedade é minha. Foi comprada, o preço foi pago, foi riscado a dívida, é minha, ninguém tasca, ninguém toca. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não pode tocar. Essas são verdades fundamentais do Evangelho. A verdade fundamental do Evangelho, quando você olhou para Jesus, reconhecendo que era pecador e que precisava de um Salvador, veio a Ele. A Bíblia fala, você foi transferido do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Houve uma transferência de reino, houve uma transferência de senhorio. O diabo não é mais senhor, ele é senhor. E eu pergunto uma coisa, você deixa qualquer pessoa na rua dar tapa na cabeça do seu filho? Fala aí. Quem é de vocês? Levanta o pai aqui. Você pai, você mãe. Seu filho está andando na rua, você deixa qualquer um dar um tapa na cabeça dele. Ou dar uma rasteira, ele tropeçar e ser ridicularizado na frente de pessoas. Quem de vocês permite? Não, né? Você é capaz de morder com um dente que seja, virar um leão, uma leoa, um cachorro, seja o que for. Mas você defende a sua cria, é ou não é assim? Pois é essa consciência que o Senhor está dizendo, o Evangelho é assim. Você é meu, comprei com o meu sangue, coloquei um selo chamado Espírito Santo, que denuncia, é propriedade do alto. Não toque. O diabo não pode tocar. Maior o que está em você do que o que está no mundo. Há uma diferença, há uma luz, há uma clareza que distingue uma coisa. Esse é o fundamento do Evangelho. É nessa base que você está estabelecida. E o conselho da Bíblia é, você não é mais devedor do pecado. Sua dívida já foi paga, você já é livre. Não há mais razão para você ser escravizado nestas coisas. Essa é a base do Evangelho. Prega o Evangelho. Seja evangelizado. Qual é o segundo passo? O segundo passo é João capítulo 15. Seja frutífero. Uma vez que você foi encontrado nessa base, produza frutos. Glorifique a Deus que comprou você. Frutifique. Como é que eu faço para frutificar? Eu me espremo e não sai nada. Não precisa se espremer. Permaneça na minha palavra. E eu permanecerei em você. Olha, meu irmão, é tão bacana. Permanece na minha palavra. E eu permanecerei em você. Porque a árvore de si própria não pode produzir fruto. Mas por causa de você estar ligado a mim, os frutos surgirão naturalmente. Eu posso produzir minha própria santidade? Não. Qual é a minha função? Permanece na palavra, ela limpa você. Vós já estáis limpos por causa da palavra. Aquela mentira que estabeleceu dentro de você e tornou você viciado, era uma mentira. Porque a Bíblia fala, você trocou a verdade, ministrada pelo Espírito, por uma mentira. E por causa disso foi escravizado. Mas é o caminho inverso. Qual é o caminho inverso? Arrependei-vos.
fica firme na minha palavra. E essa palavra vai ser uma marreta, esmiuçando dia após dia. Não se iluda, o diabo fez a mesma coisa para estabelecer a mentira. Ele ficou dia após dia, dia após dia, dia após dia, até o momento que você trocou a verdade pela mentira. Agora, quando você ouve a verdade de Deus, a verdade do Evangelho, a marreta de Deus começa também. Fazendo o quê? Destruindo as estruturas que foram estabelecidas pela mentira. O diabo é o pai da mentira. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele dirá o que ouviu de Deus e comunicará ao coração de vocês. E vocês serão verdadeiramente livres. Conhecereis a verdade e sereis absolutamente livres. Aleluia! 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 Esse é o evangelho da vossa salvação. Permanecei. Vocês precisam de coach? Vocês precisam de evangelho. Eu não estou dizendo que o que o coach ensina é ruim. Eu estou dizendo que uma coisa não substitui a outra. O coach, evangelho é evangelho. Coach é coach, pastor é pastor. Coach é coach, palavra é palavra. Cada um tem o seu espaço. Tem o seu lugar. Eu não posso trocar uma coisa pela outra. Esse é o Evangelho. Essa é a base do Evangelho. Nunca mudará. Foi por causa disso que Jesus veio, morreu e estabeleceu. Eu não posso trocar palha pelo trigo. Palha, é coisa de homem. Trigo é coisa de Deus. Um trabalha na alma, o outro trabalha na estrutura central do ser humano, que é espírito. Estão comigo? Então veja isso. Como é que eu faço para produzir fruto? Fica na palavra. Fica firme na palavra. Não larga a palavra. E eu permanecerei em vocês. E vocês produzirão fruto. Só uma última para a gente encerrar. Olha que coisa linda. O fruto que a palavra vai produzir em vocês. Olha para mim. O fruto que você vai produzir por meio do Espírito e da palavra não é para você. Olha que coisa magnífica. O fruto que você vai produzir não é para você. É para o outro. Porque a árvore não come o próprio fruto. Olha como Deus é lindo. Olha como Deus é magnífico. O fruto que Ele quer produzir é para alimentar outros, é para servir a outros. Olha que lindo, olha que lindo. O fruto da santidade que você gera, quem vai desfrutar dele é a pessoa com quem você vai se casar. Ela vai comer do fruto que o Espírito e a palavra gerou. Mas se você não produzir esses frutos fundamentados na verdade, a pessoa com quem você vai se relacionar vai passar fome. Porque não tem fruto. Vai ser uma relação seca. Uma relação sem amor, uma relação sem substância, sem coerência, sem verdade. O fruto que o Espírito quer gerar é para o outro. Ele vai comer. Deus quer matar a fome da terra. Mas onde estão os frutos? Nos ramos, nos galhos, que é você. Então isso acontece dentro do casamento. Quem vai colher os frutos de um pai que está fundamentado na verdade? São os filhos. Os filhos vão olhar para os seus pais e lá terá cachos e mais cachos de uvas produzidas no Espírito pela palavra. Os frutos não são para você comer. É Deus produzindo em você para alimentar os famintos. Seus filhos são famintos, mas o Espírito e a palavra estão produzindo frutos. Não é você que está produzindo, você só se firmou na palavra, Deus te limpou. E agora está produzindo frutos. O esposo está desfrutando do fruto, o filho está desfrutando do fruto. Agora imagina os dons espirituais. O mundo está faminto dos dons. Onde estão os dons? Nos galhos. Para alimentar a terra. Então veja, primeiro Deus te chama para estabelecer na verdade do Evangelho.
e depois Ele te chama para frutificação nele. Uma vez livre, agora frutifica. Amém? Então, diante disso, qual é a busca de Deus para nós? Eu quero um coração inteiro. Eu tinha consciência de que mundo, o que era mundo? Mundo é aquilo que está lá fora, é o pecado, é a farra, é o vício, as drogas, é o sexo. Aquilo é mundo. Eu passei minha vida toda pensando, aquilo é mundo. Não, irmãos, o mundo está estabelecido dentro. Estabelecido dentro. Mundo. Onde é que eu vou identificar o mundo? Quando eu quero Deus e dentro de mim há uma outra parte que puxa e o meu coração não é inteiro. Eu não sou totalmente dele. Então eu tenho que chegar no momento que é o momento do quebrantamento, do arrependimento, eu chegar para Deus e dizer, Deus, tu sabe, eu não te amo. Tu sabe, eu não te prefiro. Tu sabe, eu não te desejo. Tu sabe, eu não te quero. O mundo tomou todo o espaço do meu coração, ele não é todo teu. Coisas me roubaram. Coisas me seduziram. Me atraíram e eu fui. Meu coração não é totalmente teu. É preciso haver quebrantamento, arrependimento. Para quê? Para que o Senhor seja totalmente, para que o meu coração seja inteiro dele. Amém, queridos? Então, você sabe dessas verdades que você está ouvindo e faça bom uso dela. Que o seu coração seja inteiro. Porque as nossas prisões, as nossas compulsões, ela vem exatamente daí. Porque Deus não é mais o centro. Outras coisas são. Amém? Qual é o caminho de volta? Arrependei-vos, pois, e volte às práticas das primeiras obras. Eu tenho visto o seu trabalho, tenho visto o seu esforço. Mas uma coisa eu tenho contra ti. Eu busco o primeiro amor, não consigo mais encontrar. Vejo outra coisa no lugar. O Senhor diz, arrepende-te. Volta às práticas das primeiras obras. Amém? Derrube os postes ídolos. Altares que foram levantados, derrube. E diga, Senhor, você é o Senhor da minha vida. A estrutura do meu ser é o Senhor. Só com o Senhor é que eu me tornar absolutamente frutífero, firme na sua verdade. É que os ramos, que sou eu, começam a produzir, gerar, e gerar, e gerar. E os famintos podem vir e comer, meus pais, meus filhos, meus irmãos, os meus funcionários, pessoas que trabalham comigo, podem comer dos frutos que o Senhor está gerando em mim espontaneamente. Não sou eu que produzo, eu me firmo na palavra e Ele me torna frutífero. Que o Senhor vos abençoe. Aleluia.